As lágrimas escorriam, um rio salgado de dor e desespero, molhando a terra estéril de Judá. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um coração despedaçado pela rebelião, pela ruína iminente. Ele foi o homem que chorou por uma nação, um profeta amaldiçoado por carregar a verdade. Esta é a história de Jeremias, o profeta da lamentação, cuja vida foi um testemunho vivo da perseguição e tortura sofridas por aqueles que ousam falar em nome do Eterno. Prepare-se para mergulhar na saga de um homem cuja fé inabalável foi testada até o limite e cujos gritos ecoam através dos séculos, alertando-nos sobre o alto preço da desobediência e da verdadeira profecia. Jeremias, cujo nome significa "O Senhor exalta" ou "O Senhor estabelece", foi chamado ao ministério profético em uma das épocas mais turbulentas da história de Judá. Por volta de 627 a.C., durante o reinado de Josias, um rei que tentou restaurar a fidelidade a Deus, Jeremias recebeu sua incumbência divina. No entanto, o chamado veio com um aviso severo. Ele seria um poste de ferro e uma muralha de bronze contra reis, príncipes, sacerdotes e o povo da terra. Não era um chamado para a popularidade, mas para o confronto. Jeremias era jovem, talvez ainda um adolescente, e relutou, sentindo-se inadequado. "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança." Mas o Eterno tocou sua boca e colocou suas palavras nela, capacitando-o para a tarefa árdua que se avizinhava. Sua missão: arrancar e derrubar, destruir e arruinar, mas também edificar e plantar. A mensagem de Jeremias era implacável e consistente. Judá havia abandonado o Senhor, seu único Deus, e se voltado para a idolatria, a injustiça social e a corrupção religiosa. Ele profetizou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico como juízo inevitável de Deus, a menos que houvesse um arrependimento genuíno. Imagine o peso dessas palavras em seus ombros. Dizer ao seu próprio povo, à sua própria família, que a cidade santa seria arrasada e eles seriam levados cativos por uma nação estrangeira. Era uma mensagem impopular que ia de encontro ao nacionalismo e à falsa segurança religiosa da época. As pessoas acreditavam que, por terem o templo de Deus em Jerusalém, estariam imunes a qualquer desgraça. Jeremias desafiou essa ilusão, proclamando que a presença do templo não garantia a proteção divina se os corações estivessem longe de Deus. As reações à sua pregação foram, como esperado, hostis. A perseguição começou cedo e se intensificou. Seus próprios concidadãos de Anatote, sua cidade natal, conspiraram contra ele, ameaçando matá-lo se não parasse de profetizar. A dor de ser traído por aqueles que deveriam ser seus irmãos era excruciante. Ele se lamentou ao Senhor: "Ó Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Tornei-me em escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim." Apesar do escárnio e do sofrimento pessoal, a palavra de Deus era como um fogo ardente em seus ossos, que ele não podia conter. Um dos episódios mais marcantes de sua perseguição ocorreu sob o reinado do rei Joaquim, filho de Josias, um monarca ímpio que reverteu muitas das reformas de seu pai. Joaquim queimou o rolo do profeta Jeremias, contendo todas as profecias que Deus lhe havia ditado. Um ato de rebelião e desprezo tão flagrante que chocou até mesmo os escribas. Jeremias, com a ajuda de seu escriba Baruque, teve que reescrever todo o livro, com muitos acréscimos. Isso não era apenas um ato de vandalismo. Era uma tentativa de silenciar a voz de Deus, de apagar a verdade. A vida de Jeremias estava constantemente em perigo, e ele muitas vezes teve que se esconder para evitar a ira do rei. A tortura física também foi uma realidade brutal para o profeta. Em uma ocasião,
Passur, o sacerdote e chefe da guarda do templo, que era um oficial de alta patente, espancou Jeremias e o colocou no tronco no portão superior de Benjamim, no templo. O tronco era um dispositivo de tortura que prendia os pés, as mãos e o pescoço, causando dor excruciante e humilhação pública. Imagina a cena, o profeta de Deus, com o corpo contorcido pela dor, exposto ao ridículo na porta da casa de Deus, que ele tanto amava e pela qual chorava. Mesmo depois de ser libertado, Jeremias não recuou. Ele continuou a proferir as palavras do Senhor, predizendo a queda de Passur e o cativeiro de toda a Judá. Com a ascensão de Zedequias, o último rei de Judá, a situação não melhorou. Jerusalém estava sitiada pelos babilônios, e Jeremias, em vez de proclamar a vitória que o povo queria ouvir, continuava a insistir na rendição como a única forma de salvar suas vidas, conforme a vontade de Deus. Por causa dessa mensagem derrotista, ele foi acusado de traição e sedição. Os príncipes, cansados de suas profecias de desgraça, pediram ao rei Zedequias que o executasse. "Este homem deve ser morto", disseram eles, "porque ele enfraquece as mãos dos soldados e de todo o povo, falando-lhes tais palavras." O rei, temeroso de sua corte, cedeu, e Jeremias foi lançado na cisterna de Malquias, filho do rei, que não tinha água, mas apenas lodo e lama. Era uma sentença de morte lenta e agonizante. Jeremias afundaria na lama, morrendo de fome e sede. No entanto, Deus levantou um eunuco etíope, Ebed-Meleque, que corajosamente intercedeu por Jeremias junto ao rei. Com a permissão de Zedequias, Ebed-Meleque e 30 homens resgataram Jeremias da cisterna usando cordas e trapos velhos. É um testemunho da fidelidade de Deus e de como ele pode usar qualquer pessoa, mesmo um estrangeiro, para proteger seus servos. Mesmo após ser resgatado, Jeremias foi mantido sob custódia, mas continuou a profetizar, alertando o rei Zedequias sobre o destino inevitável da cidade. Quando Jerusalém finalmente caiu e o templo foi destruído, Jeremias foi tratado com respeito pelos babilônios, que reconheceram sua mensagem como divina. Nabuzaradã, o capitão da guarda babilônica, deu-lhe a opção de ir para a Babilônia com todas as honras, ou ficar em Judá. Jeremias escolheu permanecer com o remanescente do povo. Contudo, mesmo após a queda, seu sofrimento não terminou. O remanescente de Judá, temendo a retaliação babilônica, decidiu fugir para o Egito, desobedecendo a clara ordem de Deus dada por Jeremias, para que ficassem na terra. Eles o forçaram a ir com eles, arrastando-o para um exílio forçado em Tapanes, no Egito, onde ele continuou a repreendê-los por sua idolatria e desobediência, até onde a história bíblica nos permite seguir. A tradição judaica e cristã sugere que ele foi apedrejado até a morte no Egito por causa de suas profecias, um final trágico para uma vida de dor e entrega. A vida de Jeremias é um lembrete contundente de que a verdadeira profecia muitas vezes anda de mãos dadas com a impopularidade e o sofrimento. Ele foi um homem de profunda compaixão, que chorou amargamente pelas calamidades que viriam sobre seu povo, não por vingança, mas por amor. Ele personificou o coração de Deus, que se entristece com a desobediência de seus filhos. Suas lamentações ecoam em cada alma que ousa falar a verdade, em tempos de engano, em cada coração que se parte diante da apostasia e da injustiça. Jeremias não cedeu, não diluiu a mensagem, não buscou o aplauso humano. Ele suportou a perseguição, a tortura, a rejeição e o abandono, porque a palavra do Senhor era mais forte do que qualquer medo ou dor. Sua história é um farol para todos nós, um chamado à coragem, à fidelidade e à inabalável confiança no plano divino, mesmo quando esse plano nos leva por vales de lágrimas e sombras de morte. A voz do profeta que chorava ainda clama hoje. Assim diz o Senhor:
Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Se a história de Jeremias tocou seu coração e revelou a profundidade do sacrifício por uma fé inabalável, saiba que o mesmo Deus que sustentou Jeremias está pronto para sustentar você. Não importa a perseguição, a dor ou a adversidade que você enfrenta, a verdade de Deus permanece. Clique no link na descrição para descobrir como você também pode fortalecer sua fé e encontrar descanso para sua alma, assim como o profeta Jeremias encontrou força em meio às lágrimas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias que transformam. Juntos, vamos buscar as veredas antigas e encontrar o bom caminho.